Então, continuando com as perguntas, já estamos quase, né, na parte mais prática. Queria pedir primeiro sua avaliação sobre o xadrez angolano atualmente. Yeah, avaliar o xadrez atualmente, para ser sincero, eu acredito que o xadrez não está bem, o xadrez nacional. Primeiro, o xadrez era mais forte quando eu entrei no xadrez. Havia muita competição, havia muitos jogadores fortes. Para teres uma ideia, grande parte dos jogadores que eram fortes naquele tempo, que eu ouvia na rádio, que eu ouvia nos jornais, antes de eu entrar começar a jogar federado, são os mesmos que estão atualmente. Estou a falar de jogadores que eu admiro muito, como Catarino Domingos. Estou a falar de Amorim Agnello, né? Só para citar esses. O Amorim Agnello, que foi o campeão nacional do ano passado. Catarino Domingos, que jogou na seleção nacional, né? Representou Angola nas Olimpíadas. Sim. Então são os jogadores que são os mais velhos, que no seu auge era uma seleção muito forte, no tempo do falecido Adérito Pedro. Podia citar muitos nomes. Então havia muita competição, depois havia jogadores que estavam a vir a disputar com aqueles que estavam já conceituados, que eram jogadores que criam um lugar entre os conceituados jogadores da seleção. Eu comecei no xadrez num ambiente de muita competição, mas muita competição mesmo. E o xadrez nacional em Angola é forte. Já foi mais forte, mas atualmente o xadrezista angolano é muito forte. Acredito que o xadrezista angolano é muito talentoso. Eu, pessoalmente, acredito que somos dos mais talentosos da África. Tanto é que temos regularmente bons resultados nos campeonatos africanos, nos escalões de formação. Né? Muitas vezes campeões africanos, em júnior, juvenis. O xadrezista angolano é muito talentoso. O xadrez em Luanda já foi muito competitivo, agora não. Agora, nem tanto. E o que falta para resgatar essa competitividade? O que é que faz isso? Primeiro, falta de clubes. Né? Naquele tempo havia muitos clubes, mas havia 2 clubes principais que aí sustentavam o xadrez, que era o Rodoviário e tinha a EPAL. Esses eram os clubes principais que tinham os jogadores mais fortes e motivavam esses jogadores a continuarem a jogar xadrez. O clube levava a sério, alguns clubes davam algum subsídio aos jogadores, já teve clubes que chegaram a dar quase que um saláriozinho, mas clubes que davam, quando não dá salário, dão um prêmio de jogo. Quando há um campeonato, o clube senta com os jogadores e propõe um prêmio de jogo para os jogadores. O clube, as práticas do xadrez eram organizadas e giravam em torno dos clubes de xadrez, então tinha uma coisa alinhada. E os mais jovens tinham um trilho para seguir, tinha quem orientasse e tudo mais. E, infelizmente, atualmente, há um movimento do xadrez que eu já pensei nisso, né? Há um movimento do xadrez de rua e há um movimento do xadrez da internet, né? Lixés e tudo mais. Mas se sentarmos e avaliarmos o impacto desse movimento do xadrez, vamos ver que não tem tanto impacto assim nos jovens. Os jovens devem parar e refletir, não tem tanto impacto assim, porque vamos ver, por exemplo, tem o exemplo do David Silva, que é um jogador muito forte. Quando começou com 15 anos, foi campeão nacional, acho que com 15 anos, e ultrapassou jogadores muito fortes, que eram os mestres internacionais, e acho que isso foi aí em 2015 e tudo mais. Mas desde o David Silva até agora, vamos à espera que
surja mais jovens que façam a façanha do David Silva, que infelizmente não está a acontecer. E a seleção, eu já sou mais velho, tu vês, o tempo passa rápido, né? Sou de 84, então É, a idade do xadrezista não não se perdoa. esconde. Já tenho 40 Não tem como anos, esconder, está tudo na feed, não tem como já esconder. tenho, Está registrado. já tenho 40 anos. E veja, a seleção é bem mais velha. Tinha lá, eu tenho 40 anos, mas nessa seleção tinha dois xadrezistas mais velhos do que eu. E é um fenômeno que acontece não só com Angola. Parece que a Zâmbia também tem jogadores assim, bem, com idade bem avançada, não é jovens na Zâmbia. Então, são os mesmos jogadores que estavam ali nos anos 2000, 2004, 2005, 2010. São os mesmos jogadores que estão a jogar e que podem ganhar o Nacional amanhã ou no ano que vem, né? E veja lá esse fenômeno. É, Então, acredito que isso deve-se a muitos fatores. Mas um deles, deixa eu citar também, para além da falta de clubes, claro, a federação tem sempre a sua responsabilidade, como é o órgão reitor da modalidade. pois. E individualmente também, cada jogador deve se posicionar e saber como está no xadrez. E atualmente os jovens se orientam mais pelo digital, pela internet, É, pelos sites e tudo mais. E já naquele tempo, quando eu comecei, as pessoas se orientavam pelos livros. é uma Já. Então prática que tinha uma melhor infelizmente se orientação. perdeu. É um hábito que já se perdeu-se, Já, infelizmente. já. Jogadores, né, do meu tempo, ou aqueles que eu encontrei, Sim. se baseiam nos livros. É, Já estudam livros, buscam sua confiança, sua estratégia nos livros. era bem mais Jogadores produtivo. atuais é muito É, difícil eles terem que estudar o livro porque a internet já tem tudo na apresenta internet. muita informação, Infelizmente. muitos recursos que são mais rápidos, mas que acabam por não ser profundo, acabam por ser superficial. É, Sobretudo se os jovens não tiverem alguém para orientá-los. Vou dizer que também a própria situação socioeconômica também influencia, né? O xadrez é pois. um jogo difícil, o xadrezista dedica uma grande quantidade de horas treinando, preparando estratégia. Então, quando você não tem perspectiva de receber algo de volta, um feedback, sobretudo financeiro, que te motiva ou te estimula a fazer aquele Esforço, sacrifício, porque que você vai levar muito tempo com a certeza. estudar e a afinar as coisas. Então, se calhar muitos jogadores atualmente jogam mais para se divertir e para passar tempo e depois acabam se qualificando para representar o O país país. e fazem o que podem. No caso de Angola, né, que temos uma situação difícil, que não há clubes, os clubes não têm dinheiro. Esse é o contexto. E voltando para a federação, eu normalmente não sou muito crítico da federação e de clube, de dirigismo desportivo. Acredito que tu tens que fazer algo. Pessoas que criticam, tu tens que contribuir de alguma maneira. Ok? Mas, às vezes, a crítica é importante. Acredito que a nossa federação precisa de muita coisa, na verdade. Será que a federação quer produzir um grande mestre? Ok. Para produzir o grande mestre, o que é necessário? As federações africanas, não sei se tem mesmo um plano. As nossas federações, eu presenciei em duas Olimpíadas da Índia e a Olimpíadas de Xadrez, essa última da Hungria, Sim. receberam da FIDE tabuleiros digitais. Ok. Esses tabuleiros digitais têm um propósito. As nossas federações africanas deviam se perguntar por que são nos oferecidos tabuleiros digitais, o que nós devemos fazer com os tabuleiros digitais, quais são as possibilidades de se explorar os tabuleiros digitais para o marketing do xadrez. Esse é um exemplo. Os tabuleiros digitais é um exemplo
Ok. do porquê que as federações africanas não avançam, o xadrez africano não avança. Porque se eu quiser agora escrever um livro sobre, vou escolher um jogador moçambicano, não estou a falar só, vou escolher um dos melhores jogadores moçambicanos, é, estou aqui a deduzir que Moçambique tem o mesmo contexto de Problemas. Angola, e Sim. acredito. Se eu pegar ali, não, quero o melhor jogador moçambicano, o primeiro jogador a conquistar um título em Moçambique e pedir as partidas na federação, eu duvido que a federação dê as partidas desse tal jogador. Essas federações não têm uma base de dados. Vai me dar uma ou outra, mas não vai me dar metade das partidas que esse jogador fez. Ok. Este é um exemplo. Podia citar outros exemplos, mas voltando para os tabuleiros digitais como um exemplo do entrave que as nossas federações são para nós jogadores. O facto de não estarmos a usar os tabuleiros que recebemos, não estamos a usar. Então, isso tem questões relacionadas ao marketing, tem questões relacionadas à própria promoção do xadrez. Os clubes desistem. É que um clube vai pagar um subsídio para um jogador se as partidas que o jogador faz em 4 paredes, não aparece nem em jornal, nem em rádio, nem em televisão. Por que um clube vai regularmente pagar um subsídio para um jogador? Se não se fazer um marketing agressivo, se não se divulgar cada jogada, cada sentimento, cada emoção, né? O que é que nós vemos? Clubes, grandes clubes. Vamos citar o exemplo do 1º de Agosto, que é um grande clube que entrou para o xadrez porque havia algum resultado, né, a nível africano. O mestre internacional Erickson jogou um papel fundamental depois de ganhar o campeonato africano de junho, jogou um papel fundamental para que o 1º de Agosto entrasse no xadrez, mas ao longo dos anos, o 1º de Agosto, como o maior clube esportivo de Angola, um dos maiores, vem ao longo dos anos enfraquecendo, esmorecendo a sua dedicação pelo xadrez. Não, mas isso não é só crise. Muita pena. É que, para além da crise, é uma consequência natural. Que qualquer clube grande que entrar para o xadrez e não tiver uma federação que realiza, que movimenta, que divulga, que trabalha de facto pelo xadrez, que faz a coisa acontecer, o clube vai esmorecer. Felizmente as nossas federações africanas têm desses problemas.